Oi, oi, oi. Bom dia. Acho que está ao vivo. Bom dia para você que já acordou e que não está viajando ou nada parecido, porque eu penso que algumas pessoas prolongaram aí o feriado. Mas toda segunda-feira, às 7h45 tem live sobre autoestima na vida profissional. Eu estava fazendo a live no YouTube e agora eu estou aqui fazendo no Instagram. Vamos ver quem chega, vamos ver se alguém chega. Nossa, meu computador deu tchutchu aqui, mas é o tempo de alguém chegar. Vamos ver. Vamos ver se tem algum forte, algum homem forte ou alguma mulher forte acordando 7h45 da manhã para ver essa live. Bom, enquanto isso, acho que meu computador parou mesmo. Deixa eu arrumar aqui meu dispositivo. E vamos começando, porque aí se a pessoa não pega ao vivo, ela assiste depois e essa live também estará disponível no YouTube. Aliás, eu vou disponibilizar aqui no Instagram e depois eu vou disponibilizar no YouTube. Então vamos começando. Meu nome é Verônica Coutinho, para quem não conhece ou alguém que vá pegar essa live depois. E para quem chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse canal aqui foi criado para falar sobre autoestima na vida profissional, para as pessoas que querem recuperar a autoestima na vida profissional. Oh, tem uma guerreira aqui. Bom dia, Pri. Eu acabei de falar. Será que vai ter algum guerreiro, alguma guerreira acordando segunda-feira, 7h45 da manhã, em pleno feriado? Nossa, que saudade de fazer live e você sempre ponta firme, hein, Pri? Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns de verdade. Você me ouve bem, Pri? Me vê bem? Faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Me diz aí se tá tudo certo. Ah, é verdade, você acorda cedo. Eu que sou uma pessoa que acorda cedo recentemente, mas você faz tempo que acorda cedo. Que bom, que bom, que bom. Então, Pri, você que me acompanha, eu acho que você deve ter visto aí o tema da live, que é como lidar com a comparação. E mais especificamente, vamos falar de uma forma geral, mas mais especificamente, como lidar com a comparação na vida profissional, no trabalho, tudo que se relaciona ao trabalho. É sobre isso que eu vou falar. Então, para quem não é esse tema não é para aquela pessoa que não tem esse problema, para aquela pessoa que não tem essa questão, não é para aquela pessoa que, enfim, não tem nenhuma situação nesse sentido. Essa live é justamente para aquela pessoa que tem essa questão, que tem esse problema, para aquela pessoa que se compara, que tem situações nesse sentido. Então, se alguém chegar aqui nessa live desavisado ou uma desavisada, já vai saber que a live não vai ser proveitosa para ela, né? E tanto a comparação... mas comparação em que sentido, Verônica? Tanto a comparação que você faz com os outros, né? E também tem aquela comparação que as pessoas fazem de você, né?
Sabe aquela pessoa que você compara, vive comparando, sempre tem alguém próximo, ou alguém da família, ou algum amigo, enfim, alguém próximo que compara, né? Começa a te comparar. Ai, mas tal pessoa faz isso e você não faz. Ai, mas X pessoa é assim e você não é. Enfim, vamos falar de todas as situações aí que possam ter de comparação. E já que a Pri tá aqui, ela pode ajudar, enfim, ajudar bastante aí se ela tiver alguma questão. Pode ir perguntando, tá bom, Pri? Porque essa comparação que a gente sofre das outras pessoas, muitas vezes a pessoa também não sabe lidar, né? E isso é bem desagradável. E às vezes essa comparação vem de pessoas assim queridas, pessoas que a gente estima, enfim, pessoas que nós não gostaríamos de receber esse tipo de comparação, na verdade, né? Então eu vou te ajudar na live de hoje com a comparação. Vou te ajudar a se libertar disso, né? Então, quais são as metas da live? As metas da live é justamente ensinar a pessoa a lidar com esse tipo de situação, que muitas vezes causa um desconforto, deixa a pessoa triste, deixa a pessoa para baixo. Se isso se repete muito, a pessoa fica angustiada. Enfim, na academia passo por isso, sempre me comparam com outra menina. Nossa, aí, tá vendo? Eu acho assim que muitas pessoas passam por esse tipo de situação, né? E aí a gente vai falar sobre isso também. E então essa live é para as pessoas que adquiriram o hábito de se comparar com fatores externos, que pode ser pessoas ou pode ser coisas, pode ser situações, podem ser eventos. Essa live é para pessoas que sofrem com uma comparação que vem de fora, porque a comparação a gente sempre compara com o que vem de fora, né? Com uma pessoa, aquela pessoa tem e eu não tenho, aquela pessoa é e eu não sou, aquela pessoa já conseguiu e eu não consegui. Exatamente. Então, é curioso isso, né? Realmente, quem faz essa comparação são pessoas queridas. E por isso, muitas vezes, que as pessoas se chateiam mais. Porque justamente vem de pessoas queridas. Fala assim, puxa vida, né? Porque você não espera aquilo daquela pessoa. E muitas... Aí já entra outra questão que é aquela de agradar, né? Puxa, uma pessoa querida fez isso, me comparou. Então para agradar essa pessoa que eu gosto... Porque assim, quem a gente gosta... As pessoas que são queridas, nós conferimos autoridade a essas pessoas. Eu gosto muito do meu pai, gosto muito da minha mãe, eu gosto muito da minha amiga, sei lá. Essas pessoas que a gente gosta, que são queridas a nós, a gente confere autoridade. E quando a gente confere autoridade a alguém, o que essas pessoas dizem, o que essas pessoas falam, tem uma relevância grande, tem uma relevância maior. Esse é um dos fatores pelos quais a gente acaba ficando chateado, acaba nos afetando de alguma forma, né? E é importante saber lidar com isso também. É importante, porque muitas vezes a pessoa... Enfim, ela fala, ela nem percebe que ela fala de uma maneira, sei lá, corriqueira, habitual, inconsciente. E aí a gente acaba levando em consideração o que a pessoa fala até muitas vezes sem pensar. Puxa, a pessoa falou, mas eu tô dando um peso tão grande pro que a pessoa falou, e se eu der um peso muito grande vai influenciar minha vida negativamente, porque a comparação influencia a nossa vida negativamente.
E a gente acaba dando um peso muito grande por algo que a pessoa falou e nem pensou muito para falar. É muito importante saber lidar com isso, né? Para não atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa vida, enfim. Então, sabe, quando alguém vem, que é o que a Pri acabou de falar aqui, te compara com outra pessoa, ou quando alguém compara o seu trabalho com o trabalho de outra pessoa, e aí entra no exemplo aqui que você deu, Pri, que no seu caso não é o trabalho. Eu não sei se é trabalho, né? Me fala aqui pra mim se o jiu-jitsu para você é um trabalho ou não, porque para algumas pessoas é hobby, pratica esporte como hobby, outras pessoas praticam como trabalho mesmo. Então me diz aqui se para você o jiu-jitsu é uma forma de trabalho ou não. Eu não curto essa comparação, eu só ignoro, mas eu gostaria de responder de forma leve. Interessante, interessante. Olha, o melhor a fazer é. Eu não vou. Eu vou dar uma solução no final, né? Uma solução mais completa. Mas o melhor a fazer é ignorar, mas ignorar assim, de verdade, né? Porque às vezes a gente ignora, a gente, enfim, não dá ouvidos, mas depois a gente fica pensando naquilo, depois a gente fica remoendo, e aí não é legal, né? Jiu-jitsu é lazer, mas eu levo muito a sério. Eu sei bem como é que é. Eu sei bem como é que é isso. É um hobby que a gente gosta tanto, ama tanto, que a gente leva muito a sério. Bacana. Então, dá para entrar nesse exemplo aí também. Então, os exemplos que eu vou usar, vou usar aqui o da Pri também, né? Porque ela tá ao vivo falando do lazer dela, que é o esporte. Mas eu vou usar no trabalho também. Sabe quando aquela pessoa... E aí você já me fala aqui, Pri, se acontece com você no trabalho também. Se além do esporte, o jiu-jitsu, que é um lazer, se acontece também no trabalho. Então eu vou falar aqui também da comparação que a pessoa sofre no trabalho. Ou quando alguém compara algo em ti com o outro no trabalho. Ou quando alguém compara algo do seu trabalho com o trabalho do outro. Enfim, tem várias formas que a comparação pode acontecer. No trabalho não. Que bom, né? Que bom que não acontece no trabalho. Mas da mesma forma que você vai aprender, né? Com algumas dicas, algumas soluções aqui que eu vou dar na live. Da mesma forma que você pode lidar nessa situação do jiu-jitsu, que no seu caso é o lazer, se acontecer no trabalho, aliás, é a mesma forma para lidar em qualquer área da vida, né? Não muda. Porque no final das contas tudo é relacionamento, né? Tudo é alguém comparando você com algo, ou você se comparando em relação a algo ou alguém. E isso pode ser utilizado em qualquer situação. Então, gente, essa live são para pessoas que se sentem mal, incomodadas com esse tipo de situação, que não sabem lidar, para pessoas que querem aprender a lidar com tudo isso, não quer mais se sentir mais mal, né, incomodada com esse tipo de situação. Para pessoas que querem lidar com essas situações profissionais que atrapalham a vida, atrapalham o trabalho, atrapalham o projeto, atrapalham o negócio, atrapalham o dia a dia. São para todos esses tipos de pessoas. Então, se você sofre com essa questão de comparação, a live é para você. Então, imagine como seria o seu dia a dia se você não tivesse esse tipo de situação. Se você não tivesse esse tipo de comparação, ou no lazer, ou no jiu-jitsu, enfim, como que seria o seu dia a dia? Seria diferente? Não seriam? Quais são? Aí eu vou deixar alguns questionamentos para quem assistir depois.
Quais são as comparações que você sofre na sua vida profissional? Quais são as comparações que você sofre no seu dia a dia? Em quais ambientes ele acontece? É só na vida profissional? Não é só na vida profissional? Porque o que é a comparação? A comparação é o efeito de se comparar, é um confronto. Ela pode ter outros significados, mas esse é o significado que eu vou trazer para a live de hoje, que é o que acontece corriqueiramente na vida das pessoas e geralmente é o que atrapalha. A comparação é esse confronto que nós fazemos com algo ou alguma coisa. Ou as pessoas fazem conosco em relação a algo ou alguma coisa, ou nós mesmos fazemos esse confronto conosco, com algo ou com alguma coisa. É esse sentido que eu vou trazer aqui para a live. Na comparação, nós confrontamos uma realidade, né? Nós confrontamos uma realidade X com a realidade Y. Por exemplo, o exemplo da Pri aqui. Sempre me comparam com a menina. Então, o que é que está sendo comparado? Nesse caso, né, específico, falando de realidade, é confrontado a realidade que uma pessoa produz com a realidade que outra pessoa produz. Provavelmente no seu caso deve ser... Eu não entendo muito de jiu-jitsu, eu fiz karatê, mas deve ser um exercício que uma pratica, que uma faz de um jeito que outra não faz. É sempre algo que uma faz de um jeito e outra não faz. Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu tive dificuldade, eu tinha medo, né, de sair, bater o carro, enfrentar o trânsito, enfim, eu levei um tempo. Aí uma pessoa muito próxima falou, mas fulana já dirige há tanto tempo, sei lá, comprou o carro praticamente junto com você e já dirige há tanto tempo. Então, o que aconteceu nessa situação? Um confronto da realidade. Falou assim, a realidade de fulana é parecida com a sua, só que o resultado dela já foi e você tá aí e não conseguiu o resultado. Então, a comparação é isso, é esse confronto com alguma realidade. Confrontar. E essa realidade pode ser o quê? O confronto de uma realidade de uma pessoa com uma outra ou de algo em relação a outro, né? Então, e às vezes a própria pessoa fica comparando, e isso é realmente assim muito, muito, muito corriqueiro e muito prejudicial. A pessoa que geralmente tem autoestima baixa faz muito isso. A pessoa, ela compara a realidade dela ou a realidade que ela percebe que ela tem, que são duas coisas diferentes, né? Verônica, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque se a pessoa não tiver percepção da realidade dela, ela muitas vezes vai comparar ela vai imaginar uma realidade dela, ela vai criar uma ilusão em relação à realidade que ela tem. Olha só a bagunça que fica. Ela imagina que tem uma realidade, ela imagina que a realidade dela seja X, e começa a comparar essa realidade ilusória com a realidade de outra pessoa, sendo que ela tem uma realidade Y. Olha a bagunça que vira aí na comparação. Mas muitas vezes, enfim, ilusões à parte, geralmente a pessoa faz isso. Ela olha para a realidade dela, ou a realidade que ela enxerga, como eu falei, e começa a comparar com a realidade do outro, né? E eu, antigamente, né, muitas vezes eu fiz isso e é muito desagradável. Eu ficava olhando para as outras pessoas e ficava comparando os meus resultados com os resultados das outras pessoas. Aos poucos, graças a Deus, eu fui me libertando, graças a Deus, e com muito trabalho, esforço, conhecimento, enfim, técnica, eu fui me libertando disso. Então eu quero saber, já que tem só a Pri aqui na plateia, e para outra pessoa que venha chegar depois,
eu quero saber, ó, aí já aproveita, Pri, aproveita que a live é VIP hoje pra você, hein? Eu quero saber se você tem esse problema e quer se libertar disso. Eu não sei o quanto isso traz sofrimento, o quanto isso traz tristeza, o quanto isso traz angústia, mas a tendência é que se a pessoa faz uma vez, ela faz muitas vezes na vida dela. E se isso vai se repetindo, isso fica cada vez mais incômodo. A própria pessoa vai sentindo cada vez mais mal, né? Então eu quero saber se você passa ou já passou por isso. A Pri já falou. Se você que vier assistir depois, quero saber se você passa ou já passou por isso. Se você passa, eu quero que você coloque ou aqui nos comentários ou num papel. Eu quero saber se você quer se libertar disso. Eu quero saber se puxa, eu passo por isso é incômodo, isso não é legal e eu quero me libertar, né? Porque como eu falei, eu passei por essa situação, era muito ruim, e quando a gente se liberta, nossa, é uma sensação de alívio que a gente tem. Então, quando a gente quer realmente se livrar disso, é importante a gente colocar no papel, expressar, colocar uma data. Então, coloca aqui pra mim se você já se comparou com os resultados de outras pessoas ou não. A Pri colocou aqui que outras pessoas a comparam com outra, né? Agora, e a comparação que nós fazemos, né? Então eu quero saber se você já se comparou com outras pessoas, se você já comparou o seu trabalho com o trabalho de outras pessoas. E coloca aqui também para mim a data que você quer se libertar disso. Porque, eu quero, mas sem data fica algo muito vago. Então é importante colocar o dia, é importante colocar a data. E imagina como que seria a sua vida se você se libertasse dessa comparação. Como seria? Seria uma vida mais tranquila? Você teria mais foco na sua vida, mais foco nas suas tarefas, no trabalho, na sua vida profissional? Como você se sentiria? Você se sentiria melhor? Ou não? Não, acho que seria muita coisa, acho que não faria muita diferença. Você perderia menos tempo pensando nessas situações, porque quando a gente fica se comparando com outras pessoas, ou quando outras pessoas nos comparam com alguém, a não ser que a pessoa realmente não dê atenção, né? A não ser que a pessoa realmente ignore de verdade, muitas vezes a gente fica pensando naquilo, né? O exemplo do carro que eu dei, tal pessoa já está dirigindo e você não está. Quando a gente não tá com a autoestima boa, a gente fica pensando naquilo. Fala assim, puxa vida, eu não, realmente, é verdade, eu não tô. Nossa, e aí pronto, aí quando tem autoestima baixa, a tendência é a gente se colocar mais para baixo ainda. E a gente fica pensando naquilo que assim, só atrapalha a nossa vida, que não nos engrandece. A gente acaba perdendo tempo pensando em algo que só nos atrapalha, né? Então, como que é que você se sentiria? Você mobilizaria menos emoções desconfortáveis? Você mobilizaria mais emoções prazerosas na sua vida? Quanto que uma pessoa perde se comparando? Você já parou para pensar em tudo isso? Puxa, eu tô perdendo tempo, tô perdendo energia psíquica, tô queimando os meus neurônios aqui pensando nisso. O que você perde quando você se compara com outra pessoa? E quanto uma pessoa, e quanto também, a Pri deu exemplo aqui, quanto uma pessoa perde o tempo dela comparando uma pessoa com a outra, né? Porque muitas vezes a gente faz isso mesmo, a pessoa que para
para comparar uma com a outra. Puxa, mas assim, a pessoa parou, perdeu aquele tempo da vida dela, que seja 1, 2 minutos, para comparar uma pessoa com a outra. Mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho quando eu fico comparando uma pessoa com a outra? Por que eu estou fazendo isso? E quanto uma pessoa ganha por não ter esse problema de ficar comparando, né? Primeiro que ela ganha foco, ela ganha mais tempo, ela ganha mais energia. Puxa, eu vou colocar meu foco em ficar me comparando com o outro? Eu vou colocar meu foco em ficar comparando uma pessoa com a outra? Pra quê? Então, qual a melhor maneira de lidar com essa comparação? Para uma empresa, num trabalho, num negócio, num projeto, é melhor ter uma pessoa que perde tempo se comparando, chegando até comprometer os seus resultados ou não? O que uma empresa prefere? Uma pessoa que tem esse hábito de ficar se comparando e muitas vezes se diminuindo e comparando um com o outro, ou não? Aquela pessoa que já tem isso resolvido, aquela pessoa que foca no que realmente é importante. O que uma empresa prefere? Para uma empresa é melhor alguém que já tem uma pessoa que tem isso resolvido, que foca no trabalho, no que foi planejado, realiza e atinge o resultado? Porque, como eu falei, a gente perde tempo. Tem trabalho que tem um tempo X para ser realizado, né? E ainda mais hoje, né? No mundo de hoje, que está tudo cada vez mais online. Hoje, sim, tá ficando... Já ficou, né? Para falar a verdade. Se bem que mesmo online tem o tempo, né? De trabalho que você tem que cumprir. Muitas vezes tem, depende do trabalho da pessoa. Mas há pouco tempo, nem tão pouco tempo assim atrás, o foco já começou a ser no resultado. Não é nem no horário, no tempo que a pessoa leva trabalhando. Você tem que trabalhar 6 horas por dia. Não. Tem empresas há muito tempo já, ou negócios, enfim, projetos, que elas focam na tarefa que tem que ser realizada. Assim, não importa quanto tempo que você leve para me entregar, desde que você me entregue no dia X. Aí a pessoa se vira lá em como que ela vai fazer, que dia que ela vai fazer, quanto tempo que ela vai levar, como que ela vai planejar a vida dela. E a pessoa tem que ter bastante foco e disciplina para conseguir fazer isso. Se a pessoa ficar perdendo tempo, se comparando com o outro, comparando sua vida com o outro, ela perde um tempo que ela poderia estar focando num trabalho que ela tem que entregar e vai te trazer uma realização profissional, né? Então, qual profissional você acha que gera mais resultado? Aquele profissional que perde esse tempo se comparando ou se preocupando quando alguém faz esse tipo de comparação com o outro, né, em relação a ela. Quem gera mais resultado? Ou o profissional que já sabe lidar com isso, se tem esse tipo de situação, sabe lidar muito bem, não dá atenção e foca e gera resultado. Então perceba quanto isso é um ponto da personalidade de uma pessoa, né? Então perceba quanto um ponto da personalidade de uma pessoa pode fazer diferença na vida profissional. Verônica, você está exagerando. Gente, não é exagero. Já fui de me comparar no jiu-jitsu e trabalho, mas aprendi que cada um é cada um e que eu deveria focar em mim e no meu crescimento. Perfeito. Perfeito, exatamente isso, Pri. Parabéns, é isso mesmo. Quanto mais nós focamos na gente, né, no nosso trabalho, no que a gente tem que fazer e realizar, melhor. E olha, muitas vezes não é fácil, né? Por quê? Porque sempre teve, né? Mas hoje em dia ainda mais, cada vez mais. O mundo antigamente era mais devagar, né? Que era mais devagar, mas
haviam menos artifícios para nos chamar a atenção, mas, enfim, com o progresso, né, da humanidade, do mundo e tudo mais, nós temos cada vez mais fatores que nos chamam a atenção. E se a gente realmente não tiver foco, não focar em nós, mas a pessoa que ela se compara, ela tem um conflito interno. É isso que dificulta mais a pessoa ter esse foco, porque muitas vezes a pessoa quer, né? Ah, não, nossa, eu sei que isso é importante, eu quero focar aqui, eu quero focar nesse trabalho que é importante, mas por conta da comparação que ela faz ou que alguém faz, aciona nela uma emoção mal resolvida, aciona nela um conflito interno. E o ser humano, ele é muito mais emocional do que racional, né? A maioria dos seres humanos não aprendeu ainda a lidar com as emoções. Então, por conta disso, a pessoa até tenta, mas daqui a pouco ela volta a atenção dela para alguma comparação que ela faz ou que foi feita em relação a ela. E aí a pessoa que tem esse conflito interno realmente tem mais dificuldade de fazer isso. Hoje não me comparo. Quando começa a me comparar, já paro e penso, ele tem outro ritmo de treino e pronto. Não me comparo. Perfeito. Entender que cada um é diferente, cada um tem um ritmo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E um profissional que não se compara, né? Como a Pri aqui tá falando que já aprendeu, um profissional que não se compara, ele coloca mais foco em si, ele coloca mais foco no seu trabalho. E como ele consegue colocar mais esse foco no seu trabalho, consequentemente ele tem mais resultado. E um profissional que tem mais resultado, consequentemente, ele é mais desejado. Quem vai ter uma vida profissional melhor? Quem vai ter mais trabalho? Quem vai ter mais retorno financeiro? Com certeza é esse profissional que tem mais foco no resultado. Por outro lado, um profissional que se compara, ele tem a tendência de ter ansiedade, de ser mais ansioso, de ter estresse, de ser um profissional mais estressado, porque a comparação, um dos fatores da comparação, ela pode matar a alegria da conquista. Por quê? Justamente por causa desse foco, dessa falta de foco, desse conflito interno que eu falei que a pessoa tem. Porque a pessoa foca tanto ali na comparação, que mesmo quando ela consegue algum resultado, mesmo quando ela consegue realizar algo, ela nem fica alegre com aquilo que ela realiza, porque ela está muito focada, o foco dela muda. Ao invés do foco dela ir para o resultado que ela tem que conseguir, como eu falei, o ser humano ele é mais emocional do que racional. O foco da pessoa se volta para aquele ponto emocional. Gente, olha, a emoção é assim. Se a gente não sabe lidar com a emoção, ela é como se fosse, sei lá, um negócio que te abraça, assim, a areia movediça, aquela pessoa que entra ali na areia movediça, ela tenta sair e não consegue. É assim quando a gente não consegue lidar com o nosso emocional. Então, ou seja, no meio do caminho, a pessoa que não consegue ter esse foco por causa dessa dificuldade, dessa necessidade de se comparar, ela toma uma direção que ela não gostaria. E que por vezes, e muitas vezes a pessoa não percebe. Gente, a pessoa não percebe. Olha, eu vou falar a grande verdade. É muito fácil distrair uma pessoa que não tem foco emocional, né? Vamos chamar de foco emocional. É muito fácil distrair.
Porque a pessoa tá ali focada, aí você sabe que a pessoa não tem foco emocional, fala alguma coisa que atinge o emocional dela, pronto, a pessoa já desfocou, já tá pensando em outra coisa que nem é aquele objetivo que vai levá-la para uma vida boa, uma vida melhor. Então, gente, é muito fácil, é como se assim tirasse doce de uma criança, que ninguém deve fazer, mas é fácil. Então, como que a pessoa vai ter resultado, assim, em qualquer área da vida? Como que a pessoa vai ter resultado profissional? Não vai, e ela nem percebe, gente, porque o emocional, como eu falei, ele toma gente. O emocional é assim, é como aquele doce gostoso que você come, sente aquele prazer e quer comer mais, mais, mais. Se você não sabe lidar, daqui a pouco você sabe, já comeu o pote todo de sorvete, já comeu o pacote inteiro do bis. É assim o emocional. Então a pessoa muitas vezes desfoca por causa dessa necessidade de comparação e ela nem percebe, porque ela está focada na comparação e não no resultado. Uma pessoa com esse perfil vai ter uma vida profissional boa? Provavelmente não. Provavelmente não, a não ser que no meio do caminho ela perceba, mas ela já perdeu tanto tempo que ela, né, se ela não tivesse perdido, já estaria mais longe, mais avante, mais à frente, em direção ao resultado que ela deseja. Então isso atrapalha demais o crescimento de qualquer pessoa. Então vou repetir, colocar em uma data que você quer realmente aprender a lidar com isso, com essa necessidade de comparação. E aí eu vou falar mais pro finalzinho o que está por trás dessa necessidade de comparação, porque sempre há algo por trás. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então coloca uma data que você quer se tornar uma pessoa que não se compara e que gera resultados que você deseja. De ser um profissional que não se compara, ser um profissional que vale mais, porque um profissional que não perde tempo com isso e gera mais resultado, consequentemente ele vale mais, ele tem mais valor. É um profissional mais desejado, como eu já falei, é um profissional que contribui mais. Ele contribui mais, lógico, né? Quem vai contribuir mais num trabalho, num projeto, numa empresa? É a pessoa que tem mais foco. Porque quem tem a necessidade de se comparar, ela não tem essa pessoa, muito, muito provavelmente, para não dizer 100% de certeza, ela não tem equilíbrio emocional, né? Quem tem um equilíbrio emocional maior, é mais resolvido, não tem essa necessidade de comparação. E ela com certeza tem uma autoestima melhor, tem uma autoestima boa. E é um profissional que faz diferença, certamente uma pessoa mais positiva, porque quem geralmente se compara, geralmente é a pessoa que tem autoestima baixa e geralmente é a pessoa que tem o negativismo, porque uma coisa vai puxando a outra, é como uma família mesmo. Uma família dos pontos fracos, né? E consequentemente ela fica uma pessoa mais negativa, ela fica uma pessoa mais pesada. Hoje as pessoas que são melhores do que eu em qualquer área não me comparo e só uso como fonte de inspiração. Ai, que orgulho! Que linda! Ai, gente, eu fico muito feliz com o progresso de vocês. Vocês não sabem quanto eu fico feliz. É isso mesmo, gente. Tem que usar como fonte de inspiração. E a pessoa que tem autoestima baixa, ela faz justamente o contrário. Muitas vezes, porque gera insegurança, tudo mais, ela começa a falar mal da outra pessoa que, enfim, tá se dando bem e é melhor que ela. Então, ao invés de usar realmente, como você falou, aquela pessoa como fonte de inspiração para ela se melhorar. Assim, puxa vida, nossa, aquela pessoa ali, ela tem X coisa que é bacana, que é legal, que é melhor do que eu. Ai, vamos ver o que ponto ali. Mas é assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né?
realmente tem que ter uma autoestima boa para saber fazer. Vou analisar que ponto ali eu posso inserir em mim, para que tenha a minha cara, o meu jeito, como que eu posso colocar isso em mim, porque eu vou falar mais pra frente, muitas vezes a gente cai na imitação, né? E a imitação não é legal. É usar realmente como fonte de inspiração, como você disse, e não como fonte de imitação. Mas eu vou falar também um pouquinho da imitação. Então, uma pessoa que é assim, um profissional que é assim, ele vai fazer diferença. Um profissional que faz isso que você citou aqui como exemplo, puxa, eu vou usar. Olha só, gente, que isso aí tem que ser um pouco. Tem que estar no estágio de evolução, né, para conseguir fazer isso. Enfim, tem que ter uma autoestima boa mesmo. Puxa, aquele colega de trabalho, ele faz X coisa melhor do que eu. Puxa, o que será que ele faz de diferente? Observa, mas como inspiração mesmo, porque a linha é muito tênue, né? A linha é muito tênue, não pode cair na inveja, nem nada parecido. Puxa, ele faz tal coisa, eu vou tentar esse jeito aqui, né? Pronto. Mas a linha realmente é muito tênue. A pessoa tem que estar muito bem resolvida dentro dela para conseguir fazer isso. Mas quando a pessoa está bem resolvida, aquele tipo de pessoa que consegue ficar feliz com o resultado do outro. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Geralmente você vê o resultado do outro e fala, puxa, ele conseguiu, eu não consigo. Mas olha, eu digo assim, a pessoa está no caminho da evolução muito positiva quando ela vê o resultado da outra pessoa e fica verdadeiramente feliz. Você quer saber se você está um pouquinho evoluído? Faz esse teste. Puxa, eu tô tão feliz que aquela pessoa conseguiu, mas feliz de verdade. Só você vai saber se é realmente de verdade ou não, né? Enfim. Então, o que eu quero te ensinar, eu não estou te preparando só para aprender a lidar com a comparação. Eu estou te preparando para ser um profissional de mais valor. Porque a pessoa que consegue fazer tudo isso que eu falei é uma pessoa de maior valor e, consequentemente, é um profissional de maior valor também. E tem muita gente enfrentando esse problema da comparação. Como que você sabe que são muitas pessoas? Porque a pessoa, como eu já falei, a pessoa que tem essa necessidade de comparação, ela provavelmente não tem um equilíbrio emocional. E eu acho que os últimos acontecimentos mundiais mostram que a maioria da população planetária não tem um equilíbrio emocional, né, gente? Infelizmente. Já é sabido disso há algum tempo, principalmente pelos profissionais da área que trabalham com isso, mas agora ficou evidente, eu acho que para todo mundo, né? Mundo mesmo. E isso acontece porque a pessoa tem autoestima baixa, porque a pessoa tem algum conflito interno. Então, a tendência da pessoa que tem autoestima baixa é de se comparar. A tendência é de se comparar para menos, né? Justamente porque ela se considera menos. Porque se eu me considero mais, eu não vou me puxar para baixo. Mas se eu me considero menos por causa da autoestima baixa, a tendência é que eu me puxe para baixo mesmo. A pessoa tem a tendência de se sentir menor. E com essas sensações que a autoestima baixa traz, no momento em que a pessoa se compara, ela faz isso. Automaticamente ela já se puxa para baixo. Aí ela começa e vem as emoções. Ela começa a se sentir triste. Lembra do confronto que eu falei no comecinho da live? A pessoa confronta a sua realidade com a realidade da outra pessoa. E como ela tem a autoestima baixa, ela sempre vai achar que a realidade do outro é melhor.
Ó, vou repetir também o que eu falei na live, né? A pessoa acha que a realidade dela é de um jeito, ela percebe aquela realidade dela de um jeito justamente por causa da autoestima baixa, ela sempre vai perceber a realidade dela como menor. Olha, isso é muito sério. Ó, isso é muito, muito, muito sério mesmo. Esses dias eu tava atendendo, enfim, uma cliente com uma questão que eu não vou falar qual é. E ela dizia o que ela queria. Ah, eu quero isso, 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 isso e aquilo. E com o progresso lá das sessões, gente, isso aí é muito sério. Ela percebeu que ela já tinha tudo que ela queria. Ela só não enxergava. Só que ela passou a enxergar, né? Enfim, com o trabalho, com as sessões, mas ela já tinha perdido tudo que ela tinha. Olha só, e isso pode acontecer no trabalho também. No caso dela, não era na vida profissional, mas isso também pode acontecer na vida profissional. Quem tem essa necessidade de comparação, tem esses conflitos internos e essa autoestima baixa, ela tem dificuldade de perceber a realidade que ela vive. E muitas vezes ela já tem o que ela quer, o que ela sempre sonhou, o que ela gostaria, mas ela não percebe. Ela perde, enfim. Olha, gente, a pessoa se perde dentro dela mesma. É incrível, é realmente incrível. Então a pessoa confronta a realidade dela com o outro, ela começa a comparar o trabalho dela com o trabalho do outro. Ah, que o outro tem um trabalho melhor que o meu, que o outro faz melhor que eu. Enfim, e como eu falei, como ela tem a sua autoestima baixa, ela sempre vai achar que o do outro é melhor, mesmo que não seja. Muitas vezes as outras pessoas percebem que o dela é melhor, mas ela própria não percebe. Ela sempre vai achar, por exemplo, que o outro ganha mais que ela, enfim, aí a gente também pode até cair no vitimismo também, né? Mas eu não vou entrar no vitimismo. Ela sempre vai achar que o outro tem mais que ela, como eu já falei em outra live, ela sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde. Ela sempre vai achar que o outro consegue mais que ela. Esses dias mesmo eu ouvi, né? Nossa, mas em X data eu via você fazendo, realizando, nossa, e eu não conseguia. Gente, não tem que se comparar com o outro, porque senão a gente vai ficar se colocando para baixo, isso não funciona. E quanto mais ela vai se comparando, mais ela vai se sentindo menor. Você quer se diminuir? A receita para se diminuir, se compara com o outro, mas se compara todo dia, não se compara um dia só, não. Se compara todo dia com o outro e você vai ser cada vez menor. Então, se você tem essa questão de se comparar, tem que parar agora com isso. Agora, tem que parar urgente. E conforme ela vai se comparando e repetindo e repetindo e repetindo essa situação e se sentindo cada vez menor, ela vai se enfraquecendo. Ah, se enfraquecendo como? Emocionalmente. Ela vai ficando emocionalmente cada vez mais fraca, mais despreparada, e quanto mais fraca ela vai ficando, mais despreparada ela fica para enfrentar as situações do dia a dia. E a vida, o mundo, não vai parar de dar desafio para a pessoa porque ela está se enfraquecendo. Gente, não vai, todo mundo sabe disso, né? Para o mundo aqui um pouquinho, vamos parar aqui o ciclo da vida, porque a vida é um ciclo, né? Enfim, composta de vários ciclos. Vamos parar aqui o ciclo da vida porque essa pessoa aqui tá fraquinha. Não, aí a pessoa vai se enfraquecendo cada vez mais e ela vai percebendo os desafios muito grandes. Mas não é porque os desafios são muito grandes, é porque ela está muito fraca para enfrentar os seus desafios. Porque se ela trabalha a sua força, os desafios vão ser cada vez mais fáceis, né? Ela vai lidar cada vez melhor com os desafios. E imagina uma pessoa enfraquecida dessa, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de um projeto, dentro de um trabalho,
os desafios vindo, os desafios acontecendo e a pessoa fraca sem saber lidar com aquilo. A pessoa começa a entrar em desespero, né? E ela vai ficando cada vez mais despreparada, ela vai se sentindo cada vez mais despreparada, e isso abre porta para a frustração. E aí, quando chega na frustração, é complicadinho. E mais o valor dela cai, né? Porque a empresa, vamos ser bem sinceros, né? Uma empresa, um negócio, um trabalho não vai parar porque a pessoa ali resolveu não lidar com aquele conflito interno que ela tem e porque ela decaiu. Gente, não vai. Não vai. Esses dias eu tava, acho que ontem eu tava vendo uma entrevista de uma pessoa que eu admiro muito e ela diz: o mundo é forte, né? Ela quis dizer, o mundo é desafiador, o mundo é forte. Aí ela disse, mas isso é bom porque te faz mais forte. Essa pessoa tem uma visão muito madura, né? Que eu conheço. Então o mundo é forte e o mundo não vai deixar de ser forte porque você ficou fraco. Não vai. Então, com este quadro, vem a tendência dela a aceitar trabalhos menores, porque uma pessoa que está enfraquecida, não sabe lidar muito bem com os desafios, começa a fugir até de muitos trabalhos, porque ela começa a achar cada vez mais que ela não vai conseguir lidar, porque ela não consegue mesmo, né? Porque não aprendeu, enfim. A tendência é que ela comece a aceitar trabalhos cada vez menores. Ah, eu não sei lidar com aquele que é maior, então eu vou pegar um trabalhinho mais fácil aqui. Mas pegando um trabalhinho mais fácil, ela vai ser menos valorizada, provavelmente ela vai ganhar menos, provavelmente aquilo não está alinhado com o que ela realmente deseja. E daqui a pouco a vida da pessoa vira uma bagunça e ela nem sabe por quê. A tendência é que ela pegue projetos menores, colocações menores, escolha uma empresa menor. Por quê? Porque ela foi se diminuindo. Aí ela tem que começar a fazer escolhas que se coadunam com aquele nível que ela se deixou cair. Opa, eu podia dos trabalhos. Hoje pego os trabalhos que me desafiam. Exatamente. E certinho. A gente tem que se desafiar mesmo, não tem jeito. Não pode assim pegar um desafio que seja muito maior do que a força que a pessoa possui no momento, né? É como a musculação. Eu posso, sei lá, pegar 10 quilos, eu tenho capacidade só de 10 quilos, eu vou pegar 20. Não, você tem que ir gradativamente, mas tem que se desafiar. E a pessoa que se compara, não sabe lidar com isso e vai fugindo, enfim, a tendência é esse quadro aqui que eu disse. Aí vem o problema da imitação, que eu comecei a falar um pouco lá atrás, né? Por quê, né, que começa essa imitação? Vamos lá. Como a pessoa acha que ela vale pouco, porque já deu para perceber que a pessoa acha que vale pouco, né? Ela acredita nisso. Então, como a pessoa acha que vale pouco, e aliás, é por isso que ela se compara porque ela acha que vale pouco. Ela se compara porque ela acha que ela vale menos. E como ela acredita nisso, ela começa a imitar o outro porque ela acha que o outro vale mais. Puxa, se eu valho menos e o outro vale mais e eu quero valer mais, olha só a associação de ideias que a pessoa faz, né? Então eu vou imitar o outro, porque imitando o outro eu vou valer mais, como ele vale. Gente, é que a pessoa nem percebe que ela pensa isso. É muito doido. A pessoa não percebe o que ela pensa, mas é o que acontece. Entre outras coisas. Então ela começa a imitar tudo que o outro faz. Ela começa a imitar o que o outro fala.
Se o outro faz um trabalho de X maneira, ela faz também. Ai, o meu é tão ruim. Ai, o meu é tão aquém. Nossa, o dele é tão bom, eu vou imitar. Que foi o que eu falei aquela hora, né, Pri? Você falou assim, eu me inspiro no outro. Que aí vem a diferença de se inspirar e imitar, né? Tem uma linha tênue aí que a gente não pode passar dessa linha. Porque eleva. Quando eu me inspiro, é muito legal. Eu me elevo, eu cresço, eu tenho a tendência de crescer. Mas quando eu me inspiro e trago, por exemplo, aquele ponto da personalidade para minha personalidade. É uma maneira, tá? É uma maneira só. Agora, quando eu imito o outro, aí eu me descaracterizo. Quando eu me descaracterizo e tento ser o outro, e aí isso não funciona, porque o que está por trás disso é uma engrenagem de inferioridade, não uma engrenagem de superioridade. Não sei se ficou difícil assim de entender, não sei se eu me fiz entender, me diz aí. Então, imitar, gente, não funciona. A não ser assim, tem a modelagem, né? Só que a modelagem tem um propósito, é uma técnica, tem uma maneira de fazer. Não estou falando da modelagem, eu estou falando da imitação, porque aí eu acho que o meu vale menos e o outro vale mais e eu vou imitar. Então, se o outro faz trabalho de X maneira, ela quer fazer igual. Se o outro corta o cabelo de X maneira, ela corta também. Ai, gente, olha, isso começa até a ficar um pouco perigoso às vezes, dependendo, né? Enfim. Se o outro tira foto de X maneira, ela tira também. Gente, eu já vi isso. Chega no nível que a pessoa começa a perseguir a outra. Sério. Eu, sinceramente, acho preocupante quando chega nesse nível. Começa a perseguir o outro. Ai, gente, é muito desagradável. É muito, muito, muito desagradável. A pessoa começa a ser chata. E se ela faz isso com muitas pessoas, todo mundo começa a fugir dessa pessoa. É bem desagradável mesmo. Então, a pessoa se foca cada vez mais no outro. E não em si mesma. Quando a pessoa quer imitar, ela foca cada vez mais no outro e menos em si. Aí ela vai perdendo a sua autenticidade, se perdendo ali emocionalmente. E enfim, a grande questão é que isso é uma ilusão, porque não dá para ser o outro. A pessoa quer imitar o outro porque valoriza mais o outro, mas é uma ilusão, porque não dá para eu ser o outro. Por mais que eu faça igual ao outro, eu não vou fazer como o outro faz. A pessoa pode falar as mesmas frases, usar as mesmas roupas, tentar fazer algo da mesma forma que não será igual. Eu não sei, tem aquelas apresentações, ginástica, não é ginástica, aquele balé aquático. Tem no teatro, né, aquela coreografia que todo mundo faz igualzinho. Tem o balé aquático também, né, que a proposta é que todos façam iguais, é que ali tem muita perfeição, né? Mas se você for analisar a fundo, não é igual. É muito, 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 muito parecido, a ponto da percepção do espectador achar que é a mesma. Nossa, é igual. Mas não tem como, não é a mesma pessoa, não é a mesma energia empregada, não é o mesmo tônus muscular. Igual, 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 nunca dá pra ser. Nunca. E nunca será igual. E duas pessoas fazendo exatamente as mesmas coisas não é igual. Simplesmente por isso que eu falei, as duas pessoas não vão empregar a mesma energia. E só isso muda tudo. Fora todos os outros pontos, né? Então, quando a pessoa se preocupa em imitar a outra, ela deixa de usar as suas qualidades, ela se empobrece. Muitas vezes a pessoa é tão rica de qualidades, tão rica, tão rica, tão rica de qualidades,
Mas porque ela resolveu imitar a outra, ela deixa de usar as suas qualidades, aí ela empobrece. Meu Deus do céu, a live vai cair. Eu nem cheguei no final ainda. Gente, falta 20 segundos aqui, vai cair a live. Terminando aqui, eu volto porque eu não terminei, tá bom? Se cair aqui, eu volto, que vai cair. Tem 10 segundos agora. Parte 2 da live, como lidar com a comparação. Parte final, tá terminando. Mas eu não poderia deixar de terminar. Deixar a live pela metade. Vamos ver se alguém vem, vamos ver se alguém vem, vamos ver se alguém vem. Daqui a pouco chega alguém. Eu dizia que quando o tema é como lidar com a comparação. Então, quando a pessoa começa a se comparar, ela tem a tendência, um dos fatores, né, um dos efeitos dessa comparação é a pessoa começar a imitar a outra. E quando ela começa a imitar a outra, ela não usa as qualidades que ela tem. Ela acaba abandonando as qualidades dela, porque ela olha tanto para o outro que ela não olha para as qualidades que ela tem. Como que uma pessoa vai ser autêntica assim? Não vai ser autêntica nunca. Ela deixa de usar o que tem de bonito nela, né? Porque ela acha que ela nem vê o que ela tem de bonito nela e ela acha que o bonito tá no outro e não nela. Então ela abandona o que há de bonito nela para usar o que ela acha de bonito no outro, na outra pessoa. É dessa forma que a pessoa vai se abandonando, é dessa forma que a pessoa vai se distanciando de si mesma. Essa é uma das formas da autoestima baixa se elevar e se tornar ansiedade. E depois, se a pessoa não trata, de se tornar depressão. Olha só, tudo a partir da comparação. É claro que esse cenário não tem só a ver com a comparação. Ah, nossa, a pessoa vai ficar depressiva só se ela se compara? Não, mas muitas vezes a comparação ela vem por conta de outros fatores, né? E por isso que pode desaguar sim num quadro mais sério aí, num quadro, né, que a pessoa na verdade não deseja. Ai, Verônica, mas isso não é exagero? Infelizmente não é exagero. Por quê? Porque a tendência das pessoas é entrarem num caminho e nem perceberem que estão entrando nesse caminho. Ela começa a se comparar, compara uma vez, compara outra, compara três. Daqui a pouco aquilo vira hábito, daqui a pouco... Enfim, eu já falei todo o quadro na primeira parte. E aí os efeitos ela vai se sentindo cada vez menor e os efeitos vão sendo cada vez mais desastrosos. E é quando voltei. Eu tô tanto tempo sem fazer live aqui no Instagram. Antigamente tinha um contadorzinho aqui, não tem. Eu esqueci de olhar no horário. Voltamos, que bom, que bom. Então, eu tava naquela parte, Pri, que a pessoa começa a se imitar e vai se abandonando e não vê essas qualidades. É quando ela começa a se sentir, a sentir e aí ela começa por esse caminho e nem percebe. A pessoa só vai perceber quando ela entra tem efeitos muito desastrosos na vida dela. Quando algo vai começando a dar muito errado na vida dela, aí ela vai começando a desconfiar. Ela fala assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa de errado aqui. Ah, é? Então, é porque você, né, criou o hábito da comparação, entre outras coisas, né? Que vem junto com a necessidade da comparação. E além da importância de aprender, então tem que aprender, né, gente? Tem que aprender a lidar por conta de todos esses fatores. É imprescindível aprender a lidar com a comparação. E além da importância de aprender a lidar com a comparação, é não passar por todos esses problemas.
que eu citei e ter os benefícios de não ter essa necessidade da comparação. A vida fica mais leve, mais calma, mais tranquila, mais fluida, a vida fica melhor, mais gostosa. E por que também nós precisamos aprender a lidar com a comparação? Porque nós precisamos do outro, né? Nós precisamos conviver com o outro. Por mais que a pessoa queira ser eremita, às vezes eu falo, né, que às vezes eu desejo ser eremita, mas por mais que as pessoas queiram, por mais que alguém queira ser eremita, você tem que se relacionar, não tem jeito, a gente precisa do outro. Mas em que sentido, né? Puxa, Bruno, você acabou de falar que o melhor é a pessoa olhar cada vez mais para si e menos para o outro. Agora você já está falando que a pessoa precisa do outro? Como que é isso? Você está caindo em contradição. Eu vou explicar. Como lidar com a comparação? Vou responder quando for comparada. Vou responder quando for comparada ou só ignorar? Eu vou responder. Eu vou responder, mas eu vou explicar. E eu vou explicar agora. Porque a gente, né, Pri? A gente precisa conviver com o outro. Precisa, não tem jeito. E convivendo com outro, olha que interessante, vou falar isso que eu ia falar, começando a responder a sua pergunta. Convivendo com outro, eu me percebo. Nós precisamos conviver com outro para se perceber. Tem como eu me perceber sozinha, convivendo comigo mesma? Tem, só que é diferente. Quando eu convivo só comigo, eu tenho uma percepção de mim mesma. Quando eu convivo com o outro, eu tenho mais percepções de mim mesma. É como se o arsenal aumentasse. Quando os meus amigos me comparam com outra menina, eu não gosto, mas não quero ser grossa com eles. Olha que bacana. E isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Quando convivendo com outro que compara você com essa menina, que você percebe que você não gosta. Mas olha só, você precisa dessa convivência, você precisa dessa situação para perceber em você que você não gosta. A grande questão é por que você não gosta. Né? A grande questão é como nós reagimos e por que nós reagimos daquela forma. Porque o outro me ajuda a perceber. Então, na verdade, essas pessoas que fazem essa comparação aí sua com essa menina te ajuda a perceber isso, te ajuda a perceber que você não gosta. Isso é autoconhecimento. Puxa, eu não gosto. É autoconhecimento, mas eu sei que você quer saber como lidar com isso e eu vou falar. Só que quando a pessoa tem autoestima baixa, ela usa essa convivência com o outro, essas percepções, para se diminuir. Mas não precisa ser assim. Quando a pessoa tem autoestima baixa, ela usa essa convivência contra si. Contra si por quê? Porque ela se diminui. Isso não ajuda, isso a desfavorece. Então ela está usando aquilo contra ela. Quando a pessoa tem autoestima boa, ela usa essa convivência a seu favor. Tem que ver também como que se dá aí essa comparação, né? Eu não sei detalhes. Quando a pessoa tem autoestima boa, ela aproveita a convivência com outro para aprender, para ser melhor, que foi o que você falou lá em cima. Ela usa essa comparação para crescer, para se conhecer. É na convivência com o outro que ela, olha só o que eu vou falar, que vai servir para você. É na convivência com o outro que ela vai percebendo como que ela reage. Puxa vida, como que eu reajo? Você já sabe como você reage. Eu não gosto. Que emoção que eu tenho quando isso acontece? Quando alguém
me compara com outra pessoa, qual a emoção que me traz? É medo? É raiva? É tristeza? Nossa, a pessoa já está conhecendo as suas emoções. Ah, quando eu vejo alguém conseguir algo que eu não consigo e eu me comparo, que emoção que isso me traz? E por que isso é bacana? Porque a pessoa, quando ela percebe como ela reage perante aquela situação, ela vai percebendo o que ela tem que melhorar nela, né? Puxa, eu reajo com raiva. Ah, então que eu tenho que melhorar? A raiva, né? Aprender a lidar com a raiva. Ah, eu reajo com medo. O que eu tenho que... que muitas vezes a pessoa não percebe, né? Mas, enfim, é um caminho do autoconhecimento. Opa, um alarme. Então, ela vai percebendo também os pontos fortes e os pontos fracos, as qualidades. Você fala assim, eu não gosto, mas eu não quero ser grossa com eles. Ou seja, eu tenho medo de dar aquela resposta, mas eu não dou, né? Então, a pessoa tem que aproveitar os comentários do outro a seu favor. Como que isso pode virar a seu favor? Ah, mas eu não consigo ter resultado sozinha, trabalhando sozinha. Não consegue, olha aí, você precisa dessas pessoas para perceber tudo isso. Nós precisamos dos dois momentos, ou seja, essa parte da convivência eu acho que já deu para entender. Então, eu vou responder a sua pergunta. O que é melhor? O ideal é assim, alguém me compara. O ideal é a pessoa ter autoestima tão boa que aquilo não a abala. O ideal é a pessoa ter todas as questões dentro dela resolvidas, que uma comparação que o outro faz não me diz nada. Porque isso é apenas a opinião do outro, né? E assim, e por que eu tenho que levar a opinião do outro em consideração? Por que eu tenho que deixar a opinião do outro me afetar? Né? E por que a opinião do outro está me afetando? Porque quando a pessoa tem autoestima boa e forte e tal, aquilo não... O outro pode falar o que for, aquilo não vai abalar. Então a grande questão é por que eu não gosto? Porque se não é verdade, por exemplo, vamos lá. O outro faz essa comparação. Um exemplo aqui, né? Que eu não sei se é isso que acontece, mas serve para... É uma estrutura que serve para qualquer coisa. E o outro falou que ela tem um cabelo mais bonito que o meu. E daí? E daí? Se isso não é importante para mim, se ter o cabelo mais bonito que a outra não faz diferença, se eu não valorizo muito isso, se isso não é importante para mim, se não é isso que vai fazer eu ser uma pessoa de valor, eu não vou dar importância. E aí a gente entra na questão dos valores. Então, em primeiro lugar, como que se resolve isso? Tá bom, Verônica, eu entendi aí o que você falou, mas como que resolve? Em primeiro lugar é trabalhando a autoestima. A autoestima tem que estar boa. Se alguém faz uma comparação e eu me sinto mal, pode ser que a minha autoestima não esteja tão boa assim. Se eu me comparo com o outro, pode ser que a minha autoestima não esteja tão boa assim também. Mas como que eu faço para não me comparar, Verônica? Gente, é muito simples, não se comparando. Ou como que eu faço quando o outro me compara com outra pessoa? Não se importando, mas não se importando de verdade. Se eu me importo, eu tenho que analisar por que eu me importo. Puxa, eu assisti a live toda para falar que simplesmente eu resolvo isso não me comparando. Mas por que eu falo isso?
para passar a ideia de que é simples. É muito simples. Se eu simplesmente não me comparo com outro, e é assim, ó. Se eu me acho boa o suficiente, eu não vou precisar me comparar com o outro. Se eu me acho boa o suficiente, pode vir uma pessoa melhor do que tá tudo bem. Eu vou saber, se eu foco no meu nível, e aí isso faz parte da solução, focar no seu nível. Se eu me foco no meu nível, no nível que eu me encontro, e eu estou em paz com esse nível que eu me encontro, porque eu sei que aquele nível é o meu, é o melhor que eu consegui fazer até agora, e que eu entendo que eu tenho que ser melhor no meu nível para passar para o próximo nível, e eu estou em paz com isso, tudo bem o outro estar no nível maior, porque eu estou em paz com isso. Agora, quando eu não estou em paz com isso, quando eu estou incomodada com o meu nível, muitas vezes por conta da autoestima baixa, aí isso passa a ser um problema, né? Porque é realmente simples mesmo. A solução é não se comparar. Parar de se comparar ou parar de se importar quando o outro compara. Porque só você sabe da sua vida, só você sabe dos seus perrengues, só você sabe o que você passou para chegar até ali, né? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a fazer vídeos, né? Vinha, assim, era o meu nível. Quando eu comecei a fazer vídeos, eu fiz por quê? Por desafio, porque eu queria crescer, porque eu queria melhorar. Era um ponto que, se eu fizesse aquilo ali, eu sabia que era um enfrentamento que ia me tornar uma pessoa mais forte, porque olha, fazer vídeo é um desafio para qualquer pessoa, a menos que a pessoa já seja muito desenvolta, enfim, mas para a maioria das pessoas é um desafio. Aí vinham algumas pessoas e diziam: ah, mas você tem que fazer de X jeito, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. O que as pessoas estavam querendo dizer? Olha, o seu vídeo pode ser melhor. Seu vídeo não tá tão bom, não, ele pode ser melhor. Então eu vim aqui te dar umas dicas. Nem tô falando que foi por maldade, nada disso. Mas, olha só, que eu vou falar é bem importante. Mas a pessoa não conhecia, não sabia do meu histórico. A pessoa não sabia por que eu estava fazendo aquilo. A pessoa, sei lá, deduziu, porque o ser humano ele faz associação de ideias e deduções o tempo todo, né? A pessoa não sabia meu propósito, meu objetivo, meu planejamento, meu plano de vida que eu tinha feito para fazer aquilo ali. Algumas vinham e falavam assim: ah, nossa, você tá no YouTube, né? Mas eu não queria estar no YouTube, eu estava fazendo aquilo como um desafio de crescimento. Só que a pessoa não sabia, e ela não precisa saber, não preciso sair contando a minha vida para todo mundo. Só que quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo, do nível que eu tô, que eu quero ser a melhor no meu nível para passar pro próximo, eu tiro o foco do outro. Ah, eu entendo que o outro está falando aquilo, dando aquele conselho, enfim, a partir da perspectiva dele, mas ele não sabe da minha perspectiva. E eu sabia. Eu falei assim, e pra mim era uma superação. Mas a pessoa não sabia. Eu falei assim, nossa, só de eu estar aqui fazendo vídeo, não precisa ninguém me ver, só de eu estar aqui fazendo vídeo, pra mim já é uma vitória. Só que a pessoa não via como uma vitória, enfim, porque a perspectiva dela era outra. Então isso faz parte da solução. Se voltar para você, para o seu nível, porque quando a gente se compara com o outro, nós estamos nos comparando com o nível da outra pessoa e a gente nem sabe qual é o nível da outra pessoa, a gente nem conhece o ser humano direito.
Então, assim, vamos dizer que o ser humano tem uma escala de evolução de 0 a 10. Vamos dizer que seja assim. Tem uma escala de evolução, mas vamos dizer que seja de 0 a 10. Eu estou na escala 2. O que eu tenho que saber? Primeiro lugar, eu tenho que saber o nível da minha escala que eu estou, o meu nível eu tenho que saber. Eu estou no 2. Primeira coisa que eu tenho que saber, eu estou no 2. Segunda coisa, eu tenho que procurar ser melhor no nível que eu estou. Só isso já vai tirar o foco do outro e eu não vou me comparar com o outro. Terceiro, sendo melhor no nível que eu estou, consequentemente eu passo para o nível seguinte. Olha, se a pessoa conseguir fazer isso, ela nunca mais vai se comparar com a outra pessoa. No trabalho, eu prefiro trabalhar com pessoas que são melhores, mais experientes do que eu. Percebo que cresço e melhoro com esses profissionais. Perfeito. O que eu te sugiro? Que você pegue essa estrutura que você usou aqui e use com a comparação da menina do jiu-jitsu. Puxa, eu tô no meu nível, eu vou ser melhor que eu não vou ser melhor que ela. Então é isso, gente. O segundo passo importante que eu já falei, se voltar para si, saber qual é o seu nível e fazendo isso, com certeza, a necessidade de comparação ela some. Porque aí você entende que é você com você mesmo, é você no seu nível. Porque se eu estou no nível 2 e me comparo com alguém que está no nível 6, é lógico que a tendência é eu me sentir para baixo. É lógico que a tendência é eu me sentir menor. E aí não vai ajudar em nada. Resumindo, eu tenho que comparar comigo, toda essa live para falar, eu tenho que comparar comigo mesma. Se eu me comparo comigo mesma, eu não caio na vala da comparação com o outro. Se eu não me comparo com o outro, a tendência é eu não me sentir para baixo, enfim, não resvalar em todo aquele quadro lá, certo? Eu creio que isso resolverá muito. Se não resolver por completo, vai diminuir muito a questão com a comparação. Nossa, eu já falei muito, hoje eu falei muito mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado, a Pri, que eu tenha ajudado outras pessoas que virem assistir essa live. E eu vou lembrar que segunda que vem, às 7h45, tem mais live. Essa vai ficar gravada aqui e vai para o YouTube também. Um beijo e até a próxima live.